com a gente para falar sobre a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal por interferência no segundo turno das eleições. Rômulo, bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Lorena. Muito bom dia, Max. Um forte abraço. Estamos à disposição. Bom dia, Rômulo. Prazer ter você aqui, amigo. Bom dia, Max. E aqui pela manhã, Max, na notícia que se tornou aí uma bomba, que já era esperada, de certa forma, pelas pessoas que acompanham essas operações, foi a prisão do ex-diretor Silvinei Marques. E a gente sabe que isso já tem repercutido já desde o final das eleições, mas havia uma questão de apenas de prazo para saber quando é que haveria um procedimento contra o ex-diretor da PRF, e o motivo claro que determinou para que isso acontecesse foi a situação que ocorreu no segundo turno das eleições. Isso já foi bastante discutido, debatido, em que houve ali um direcionamento. A gente sabe que há uma investigação em andamento a respeito, a Polícia Federal busca mais elementos para comprovar isso. Na verdade, a própria PRF vem informando essa movimentação, que já de algum tempo já se previa essa possibilidade, mas de uma movimentação até para policiais rodoviários federais de folga dentro daquele perímetro ou nos estados e cidades em que o candidato, o atual presidente, tinha maior peso político. E, ainda que naquele momento foi levantada a possibilidade de prisão, mas rechaçada de imediato, havia uma discussão política ainda muito grande, havia aí uma incerteza sobre como é que ia iniciar o primeiro mandato do presidente Lula, a transição de governo, e politicamente, naquele momento, não se achou adequado que houvesse essa determinação, e também naquele momento não havia ainda uma colaboração mais avançada da Polícia Rodoviária Federal para informar essas questões de movimentação das determinações acerca das blitz, porque a fundamentação, Lorena e Max, é que havia uma denúncia de transporte irregular de eleitores, e que a PRF estava em trânsito exatamente para identificar esses eventuais crimes eleitorais. Então, essa foi a justificativa à época para se estabelecer esses bloqueios, essas blitz, que, na verdade, e ficou demonstrado naquele momento também, eram blitz intermináveis, ou seja, em geral, a abordagem que se faz da Polícia Rodoviária é a identificação do fato e determinando, no caso, se houvesse um ato criminoso, encaminhar aí para a delegacia de polícia, eventualmente apreender os coletivos que estivessem fazendo transporte irregular. E não foi isso que aconteceu. A gente sabe que houve a retenção dessas pessoas por horas e horas e horas naqueles locais de barreira, e isso ficou muito obscuro à época. Qual foi a razão de manter essas pessoas nos bloqueios durante um bom tempo sem que se pudesse efetuar os procedimentos necessários? Então, a justificativa de coibir o transporte ilegal de eleitores, na prática se mostrou, pelo menos naquela época e vem se confirmando agora, numa hipótese de retenção de pessoas para impedir que essas pessoas fossem à votação. Algumas perderam essa oportunidade de votação. À época, o ministro Alexandre de Moraes determinou aí, considerou até estender o horário de votação para mais um tempo, em razão desse grande grupo de pessoas que não conseguiu chegar a tempo, mas determinou-se que ia encerrar no horário adequado, no horário determinado, e nesse ínterim começou a investigação sobre o motivo que teria levado essas blitz específicas em áreas específicas, de certa forma, onde havia ali um contingente maior populacional de votos para o atual presidente, e porque em outras regiões do Brasil isso não estava sendo feito de maneira uniforme. Então, hoje já se tem informações pela própria Polícia Rodoviária Federal, e a gente vai ter acesso a essas informações no decorrer aí das próximas semanas, de que havia um planejamento, e aí as informações são da própria PRF, no próprio inquérito, de que havia um direcionamento de pessoas e policiais rodoviários, até mesmo de folga, para realizar essas operações em áreas específicas. Então, o que se soma a esse conjunto de situações, Max e Lorena, é que o ex-diretor da PRF claramente expunha isso em redes sociais, era um apoiador do ex-presidente, foi indicado, inclusive, pelo filho do presidente, pelo Flávio Bolsonaro, para o cargo que exercia, e o Silvinei Vasquez ficou também muito conhecido
a época daquele homicídio daquele lavrador, salvo engano, lá em Sergipe, aquela pessoa que sofreu aquela morte dentro do camburão da PRF. Vocês devem estar lembrados daquela situação. Aquela pessoa foi presa, salvo engano, porque estava sem capacete, algo do tipo, foi colocada num camburão da PRF e foi jogado gás lacrimogêneo ali dentro e a pessoa morreu por asfixia. Foi um verdadeiro homicídio acontecendo naquele momento. Então, abriu-se uma investigação e o diretor atual, o ex-presidente, o ex-superintendente, que foi preso hoje, a PRF tem uma comissão de direitos humanos para apurar esses fatos. E ele editou uma portaria revogando poderes para que essa comissão pudesse apurar esses fatos de maneira mais intensa. E isso acabou também mostrando que ali havia uma questão ideológica, porque se esperava que houvesse uma posição da PRF de maneira mais incisiva, não houve. Então, a somatória desse contexto, inclusive o ex-diretor da PRF, às vésperas das eleições, pediu votos para o ex-presidente, postou em redes sociais que ali havia uma preferência política, pediu votos, isso tudo corrobora aí para esse entendimento que, claro, vai ser investigado, a gente está sendo investigado, a prisão do ex-diretor agora vai servir para colher mais provas, para confirmar essa hipótese ou não. É claro que vai ser conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, a gente sabe como é que os procedimentos no Supremo começam, a gente tem uma noção de como vão terminar, mas é fato que as informações que levaram a essa prisão, num primeiro momento, levam a mostrar ou determinar que algo muito grave e direcionado aconteceu, a saber, então, nos próximos dias aí, qual vai ser a situação do ex-diretor da PRF, meu caro Max Souza e Lorena. Rômulo, inclusive, eu lembro claramente que o então presidente, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, antes, claro, dele ser preso, na época foi levantado que ele fazia postagens nas redes sociais claramente de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, pedindo voto, e tudo isso foi apurado durante as investigações, claro. E segundo informações da Polícia Federal, entre os crimes investigados inclui impedir ou atrapalhar a votação, que é um crime previsto no Código Eleitoral, o que claramente ocorreu ali, segundo o que a gente acompanhou durante todo aquele caos que foi o segundo turno das eleições. A gente pode citar também a prevaricação, que é quando um servidor público deixa de exercer o seu dever, o que está sendo apurado também pela Polícia Federal, e violência política também está sendo apurado pela Polícia Federal, que é impedir com o emprego de violência física, sexual ou psicológica o exercício de direitos políticos. Isso pode ser também incluído e também, claro, a gente pode citar isso, porque é muito óbvio quando a gente vê os vídeos, quando a gente consegue visualizar tudo aquilo que aconteceu, aquele impedimento das pessoas irem votar pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Isso fica muito claro quando a gente fala desse assunto, não é, Rômulo? Pois é, Lorena. E na época, e confirmando o que você vem falando aqui, Lorena, na época, demonstrando que havia uma certa intenção de manter essas pessoas presas naqueles bloqueios, o ministro do TSE, Alexandre de Moraes, começou a prender Vasco naquele mesmo dia, se ele não liberasse as pessoas daqueles bloqueios. Em todas as operações que a Polícia Rodoviária faz, ela faz o procedimento adequado de praxe. A Polícia Rodoviária tem uma reputação muito boa, goza da confiança da população, mas aquele procedimento foi incomum, porque o que se faz é lavrar a ocorrência ali, apreender o veículo, eventualmente, que está com algum problema, e liberar as pessoas, para que elas tomem o rumo delas. E não foi o que aconteceu ali. Então havia até o início da tarde daquele dia de votação, havia ainda muitas pessoas nesses bloqueios, e foi comunicado de maneira imediata ao TSE, que determinou, expediu um ofício, que se ele não desbloqueasse as vias, ou seja, se não autorizasse a passagem daquelas pessoas, haveria então risco de prisão em até 20 minutos se não houvesse essa liberação. Então, é claro que ainda vai haver inclusive, ele foi até, naquele momento, logo após, o MP entrou com uma ação de probidade administrativa também, para ele ter pedido votos para o ex-presidente, se manifestado abertamente. Então, era alguém que gozava da confiança do presidente. A CPI dos atos golpistas já informou que existem indícios de que ele se reuniu
com o ex-presidente Bolsonaro e com Anderson Torres, há momentos antes das eleições, para alinhar esse planejamento. É claro que vai ser dada oportunidade de defesa a ele. Ele já se expressou aí na CPI do dia 8, dos atos golpistas, já prestou depoimento, foi um dos primeiros a prestar depoimento agora em 20 de junho, e foi afirmando que negou de forma geral que tenha agido dessa forma. O detalhe, Lorena e Max, é que é claro que todas as informações que levaram à prisão atual dele indicam ainda, porque veja que ele não faz mais parte, foi exonerado do cargo já, não faz parte de um corpo diretor, então, em tese, esse risco atual para estar preso, a princípio, não há até onde a gente conhece do inquérito, a parte da sigilosa, né? Mas ainda não há elementos que possam demonstrar esse risco para ele estar solto, mas existem documentações, existem indícios de que, de fato, houve uma orquestração, de que havia intenção deliberada de impedir pessoas de chegar aos locais de votação a tempo. Então, o que se vai analisar agora é se, de fato, a prisão dele é necessária, se justifica, uma vez que ele não mais faz parte do corpo diretor da PRF, em tese não pode mais alterar, nem está mais na PRF, mas, pelo que foi informado até agora, até o momento, e o próprio STF deve, não se manifesta nunca nesse ponto, mas quando ficar disponível a decisão, lá estarão as razões do porquê ele está no cárcere nesse exato momento. Muito provavelmente é para colher mais provas para, eventualmente, uma futura ação penal para que responsabilize ou não o ex-diretor da PRF. Agora, é claro que outras pessoas também estão envolvidas. O ex-ministro Anderson Torres, que prestou depoimento ontem na CPI, deve ser chamado de novo a prestar depoimento, seja na PF ou na própria CPI, e a gente tem que acompanhar esse fato com muita atenção, porque claramente se mostra um contorno onde havia, pelo menos é o que dizem aqueles e-mails, 17 mil e-mails aí que foram apagados, mas não foram retirados da lixeira nessa transição, e mostram as situações assim que são realmente bastante complicadas aí para a gestão anterior, e isso provavelmente vai acabar reverberando no ex-presidente da República, a ver como se dará nas próximas semanas. Rômulo, muito obrigada por sempre estar trazendo essas informações sobre Brasília. A gente vai seguir acompanhando também essa operação da Polícia Federal, que está investigando pessoas da Polícia Rodoviária Federal que supostamente interferiram no segundo turno das eleições de 2022. Muito obrigada e bom dia para você, Rômulo. Até semana que vem. Obrigado, forte abraço, até a próxima quarta. Até a próxima quarta. Gente, são